Bom, princípios do treinamento esportivo. Antes de falar dos princípios, aqui tem os conceitos de treinamento, que já foi falado anteriormente, mas o treinamento ele pode ser entendido como sendo um processo organizado que tem por objetivo final o quê? Aumentar o rendimento. Esse rendimento esportivo, que engloba aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, emocionais, táticos, técnicos. Tá legal? Então, no meio dos esportes, a preparação para se alcançar elevados rendimentos, ela ocorre principalmente por meio de exercícios físicos organizados. Não somente, mas principalmente por meio de exercícios físicos organizados. E uma definição bem objetiva, bem curta, é essa que está aqui agora. Processo organizado, que se baseia em princípios e que visa aumentar a performance. Bom, então esse processo que se baseia em princípios, é o treinamento, ele precisa ser melhor entendido, uma vez que ele é baseado em princípios, nós vamos falar agora exatamente sobre esses princípios aqui, tá bom? Deixa eu só pegar o meu mouse que eu esqueci. Pronto. Bom, então o que são os princípios do treinamento? E nessa figura eu estou mostrando aqui como se fossem os 10 mandamentos. Na realidade, é mais ou menos isso. Os princípios do treinamento, eles têm a ver com aspectos que, como se fossem leis. Se essas leis não forem seguidas de forma consciente, ou até mesmo um pouco mais profunda, aquele treinamento ele poderia ser melhorado. Muitas vezes os treinadores, eles obtêm sucesso até, mesmo sem conhecer muito isso a fundo, mas às vezes sem querer eles estão atendendo os princípios do treinamento, ou como o desempenho, dependendo da modalidade especialmente, ele é multifatorial, isso é, depende de vários fatores, pode ser que a pessoa consiga sucesso, mesmo sem estudar muito isso, mesmo sem conhecer muito isso. Então pode acontecer. Agora, quem está fazendo uma faculdade, quem quer trabalhar de forma mais profissional, quanto mais entender isso aqui, melhor. E eu gosto de falar bastante de princípios do treinamento, diferente de outros colegas que passam por isso muito rapidamente, achando que isso aqui é tão simples que eu vou passar rápido. Mas é um simples que é muito importante, ele é fundamental para se fazer um processo bem feito, um processo que vá gerar uma certa segurança em relação a esse processo. E claro que no meio dos esportes, o resultado final, ele depende de muitos fatores, mas pelo menos a nossa parte de planejar, de monitorar e oferecer os melhores treinos ou estímulos para determinado rendimento, ela vai estar sendo muito bem feita, tá bom? Então, o primeiro princípio que está aqui é o princípio da individualidade biológica, daqui a pouco eu falo melhor. Nós temos os princípios de adaptação, sobrecarga, princípios de periodização ou variação dos estímulos, interdependência, volume e intensidade, especificidade, continuidade e reversibilidade. Na realidade, existem outros princípios, tá bom? E existem outros nomes também, que às vezes são sinônimos. Aqui eu vou comentar basicamente esses. Bom, em relação à individualidade biológica, mesmo gêmeos idênticos, como está aqui nessa imagem, eles são indivíduos diferentes. Elas, no caso desse exemplo da foto, são indivíduos diferentes. Por quê? Apesar da parte genética ser exatamente igual, as experiências e a interpretação dessas experiências, a interação com o meio ambiente em que eles ou elas vivem, acaba gerando aspectos diferentes, que vão gerar, em última análise, indivíduos diferentes também. Então, se isso acontece mesmo com gêmeos idênticos, imaginem com pessoas que não são geneticamente iguais. Então, é óbvio que todo mundo é diferente. Todo indivíduo, cada um, é único.
Como que é esse efeito no treinamento? Como é que pode ser atendido esse princípio? É muito difícil, não é fácil fazer isso. Por quê? Porque os treinos, normalmente eles são feitos de forma coletiva, especialmente em modalidades coletivas. E mais do que isso, o que dá base para os treinos serem feitos? Hoje em dia é a ciência, não é verdade? Claro que a experiência prática também conta e não deve ser totalmente desprezada. Porém, a ciência é a que dá mais suporte para os treinamentos. Nesse sentido, os trabalhos científicos, eles também utilizam grupos. A maioria dos trabalhos. Você olha um trabalho científico, testando, por exemplo, o método de treino X comparado com o método Y, qual que é melhor para gerar o efeito, sei lá, de melhorar o VO2 máximo. E aí, então, essa comparação utiliza o quê? Um grupo de pessoas. E sempre nesse grupo de pessoas, nós temos, evidentemente, como nós estamos falando, indivíduos diferentes. Mas o que é levado em consideração no trabalho científico, em geral, é a média do grupo, ou a mediana do grupo. Média, desvio padrão, tal. Aqueles números, aquela parte estatística, e que aí, com base nesses resultados, é que nós temos conclusões. Olha, o treino X, ele é melhor do que o Y. Ou o treino X é igual ao Y. Então, qual que é a aplicação prática dessa conclusão científica? Olha, se for essa segunda, o treino X gera o mesmo efeito do Y, aí então você, como treinador, pode escolher. Fala, bom, se os dois geram mais ou menos o mesmo efeito, considerando a minha realidade, eu vou usar o treino X. Ou eu vou usar o treino Y, enfim. Mas é mais ou menos assim que funciona. Agora, o que esse princípio diz? Que o treino, apesar de você se basear em médias, em trabalhos científicos que são feitos com grupos, você precisa, sim, sempre lembrar que você está trabalhando com o indivíduo. Tá bom? Então, mesmo num grupo, num esporte coletivo, vôlei, basquete, futebol, rugby, sei lá, seja a modalidade que for, você precisa dar um jeito, eu sei que não é fácil, principalmente se você tiver um grupo grande, de olhar o indivíduo. Por quê? Porque tem indivíduos que respondem mais ou menos a determinados treinamentos. Tá bom? Isso era muito negligenciado, era muito ignorado no passado. Tá bom? Para vocês terem uma ideia. Na década de 80, até na década de 90, não muito tempo atrás, os treinadores, eles davam, por exemplo, treinos que todo mundo fazia a mesma coisa, do ponto de vista de intensidade. Por exemplo, o grupo da Copa do Mundo de 82, sei lá, eles corriam todos juntos. O treino hoje foi treino de resistência aeróbica. Aí saía lá o pessoal correndo, aquele pelotão, todo mundo junto, correndo lá no bosque, enfim. Sei lá, corria lá 10 quilômetros, 8 quilômetros. E não se tinha naquela época, ou até tinha, mas o pessoal não tinha acesso, ou não procurava saber, a informação de que, imagine esse pelotão lá de 20, 30 jogadores correndo juntos, tinha um indivíduo ali que para ele estava muito fácil aquela velocidade. Vamos supor que a velocidade média ali fosse de, sei lá, 12 km por hora. É muito fácil para ele. Mas, ao mesmo tempo, tinha um indivíduo ali no meio daquele grupo que estava fazendo ali o máximo dele. Estava sendo muito difícil para ele fazer aquilo. Ou seja, a mesma carga, que é correr eu falei 8 quilômetros, né? Enfim, seja 8 quilômetros, no tempo X, nessa velocidade, nessa inclinação, se é um bosque, enfim, com essa temperatura, com essa umidade relativa do ar, para um estava muito, muito difícil, para o outro estava muito fácil. Então, o que acontecia nesse caso? Esse indivíduo que estava fácil, ele estava sendo subtreinado. E aquele que estava muito difícil, ele estava sendo super treinado. Ou seja, ele estava recebendo uma dose muito alta que para ele poderia fazer mal, dependendo da situação. Tá bom? Então, de uns anos para cá, isso acabou sendo corrigido. E hoje, mesmo quando você trabalha com grupos grandes de pessoas, você tem que fazer o quê? Você tem que separar
por grupos homogêneos. Então, mesmo que você tenha 30 e não seja possível olhar um por um, porque não dá, né? Se você tiver sozinho 30, fica complicado. Mas, pelo menos, dividir em grupos. Olha, esse grupo aqui está mais avançado, esse aqui está intermediário, esse aqui está um grupo que está mais básico ou pior, né, em relação a isso. Então, divide em grupos, tá bom? Em categorias, porque aí você consegue errar menos do ponto de vista da individualidade. Então, tanto do ponto de vista de aplicar a carga de treino, isso é, o volume, a duração, como também o grau de dificuldade do treino, no caso, intensidade, quanto também do ponto de vista da dificuldade das tarefas técnicas, táticas, enfim, você tem que separar o mais próximo possível do indivíduo. Além da carga, nós temos que pensar também no aspecto das estratégias de recuperação, por exemplo. Tem pessoas que um aquecimento mais intenso é bom para ela, tem pessoas que o aquecimento mais leve é bom para ela. Tem pessoas que se dão bem fazendo crioterapia no pós-jogo, no pós-treino intenso, para se recuperar mais rápido. Tem pessoas que não têm essa resposta. Então, de novo, é muito complexo isso, mas se você for trabalhar numa situação profissional, você precisa, de alguma forma, olhar para esse indivíduo com mais detalhes, mesmo que seja muito simples, mesmo que seja anotar num papel, olha, o atleta X, eu achei isso, o atleta B, eu achei aquilo, ele sentiu isso, ele teve aquilo, enfim. Procurar fazer um registro mais próximo para você poder trabalhar melhor isso. Ainda, então, para finalizar a individualidade biológica, como que é feito, então, para tornar o treino mais individual possível? Fazendo testes, fazendo avaliações, porque aí você consegue, por exemplo, especificar, olha, essa aqui vai treinar 80% dela, essa também vai treinar 80% dela, intensidade relativa igual. Só que eu sei que essa aqui, por exemplo, ela tem mais força do que essa. Então, 80% dela vai ser um peso, uma carga maior, externa, do que para essa aqui. Tá legal? Ou eu sei que essa aqui, ela aguenta 90% bem, essa aqui aguenta 85% só, não aguenta 90%. Ou seja, são esses detalhes que vão fazer com que eu consiga atender a esse princípio da individualidade biológica.